Complex. Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Sé de Santarém e Museu Diocesano de Santarém. Eis a Rainha de Portugal. Literalmente. Em 1646, Dom João IV, o rei da Restauração, retira da sua cabeça a coroa e coloca-a numa imagem de Nossa Senhora da Conceição. Desde aí, nunca mais um rei português voltou a usar coroa. A Sé e o Museu Diocesano de Santarém apresentam uma coleção de arte sacra notável, de que a peça mais antiga data de há 700 anos. Aqui, a Virgem Maria aparece com inúmeros rostos. Mas apesar das múltiplas representações, Maria, a Mãe de Jesus, é só uma. E há muitos séculos que comove, galvaniza, arrasta multidões e inspira artistas a fazer obras-primas como esta. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Vítor Teixeira, estamos aqui em frente da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Sé de Santarém, e no início desta conversa sobre as múltiplas representações de Maria, a Mãe de Jesus, convém talvez começarmos por perceber porque é que há esta tradição tão antiga, tão funda nas casas reais portuguesas de devoção a Nossa Senhora. Há uma longa tradição mariana, de facto, ligada às casas, às dinastias portuguesas. Ela perpassa quase toda a história da monarquia em Portugal, mesmo até ao Canto do Cisne, em 1910, existe uma vinculação muito forte. E até repare que ela até passa para o Império, passa para o mundo ultramarino português, para o Brasil, para a Índia, passa para o Oriente e passa também de geração em geração no próprio país, por influência também desta ligação régia à figura de Maria. Dom Afonso Henriques, por exemplo, nessa época ainda a Virgem Maria, Nossa Senhora, que nós hoje chamamos Nossa Senhora, era muito mais conhecida como Santa Maria. E até vemos muitas invocações, principalmente de Cister, que é uma ordem monástica que vem na época de Dom Afonso Henriques. Aliás, o São Bernardo era um parente afastado de Dom Afonso Henriques e, curiosamente, o São Bernardo é um dos primeiros grandes teólogos de Maria. E os monges trazem para Portugal, os monges cistercienses, e de facto vamos ter uma tradição ao longo da Idade Média, da dinastia de Borgonha, de ligação a Maria.
na transição da dinastia da Borgonha para a dinastia de Avis, com Dom João I. Temos já aí uma renovação muito concreta dessa ligação da realeza à figura da Virgem Maria. Nós não nos podemos esquecer que temos uma rainha, a primeira rainha de Avis, Dona Filipa de Lencastre, uma mulher oriunda de uma casa real importante, os Duques de Gand, de origem flamenga, britânica, uma região onde existe já, particularmente na Europa, muito forte este vínculo a Nossa Senhora, a Maria, a Santa Maria. Não é de todo de recusar um casamento, uma rainha que vem trazer uma renovação, aliás, por força também das correntes religiosas a ela associadas, que vêm para Portugal na época também. Mas talvez o gesto maior dessa devoção tenha sido o de Dom João IV, o primeiro rei pós-restauração da independência de Portugal. O rei vai, em cerimónia, vai coroar a figura da Nossa Senhora da Conceição como Rainha de Portugal, colocar a coroa na sua cabeça, instituí-la como padroeira em 1646, na ressaca, como vemos, daquilo que é as guerras da Restauração, ou em plenas guerras da Restauração, depois da independência de Portugal de 1 de dezembro de 1640. A Casa de Bragança, depois da coroação da Virgem pelo rei Dom João IV, até ao fim, portanto, da monarquia, até ao fim da própria dinastia, que coincide com o fim da monarquia, não mais usará a coroa. E isso era uma forma de agradecimento pela... Agradecimento, de intercessão, de mediação, de proteção. Nesse contexto, Vítor Teixeira, não é inocente que esta igreja tenha sido dedicada desde o primeiro momento a Nossa Senhora da Conceição. Neste lugar existia aqui uma casa, um paço que pertencia à família ducal dos Braganças. Tornando-se os Braganças a dinastia régia, a família real, propriamente dita, o paço deles é também um paço real. E daí que entrega-se este espaço para a criação, para a fundação de uma igreja e do colégio professo da Companhia, sob, lá está, a invocação da Nossa Senhora da Conceição. É a concretização de um marketing religioso da família real, uma aposta, entre aspas, um investimento religioso de uma devoção de uma dinastia em que ela vai ter que ser plasmada ou materializada através das invocações de novas igrejas. Compreende-se melhor, agora que o ouvimos, Vítor Teixeira, que Dom João IV tenha oferecido o seu palácio, o Palácio da Casa de Bragança, que existia neste lugar, aos jesuítas para que aqui construíssem um colégio e a igreja devotada a Nossa Senhora da Conceição. Certo, nada melhor. Era numa localidade onde não existia a Companhia de Jesus, uma ordem militantemente de defesa da igreja, de defesa, quase como se fosse uma milícia, de se erigir aqui com uma igreja voltada para a cidade. Se reparar, esta igreja está voltada para a comunidade. Com a doação deste palácio, que foi abatido para construir o colégio e esta igreja, Dom João IV consegue matar vários coelhos de uma cajadada. Promove a imagem da sua dinastia, a nova dinastia de Bragança. A sua figura. Da sua figura, ainda por cima indissociavelmente ligada à restauração da independência do país, através da Companhia de Jesus, que era de uma extrema competência. Esta gramática em pedra através da figuração de santos e no topo a evocação, a figura da Virgem Maria, e depois
é altamente erudita, ao mesmo tempo que ensina quem passa, quem vê os santos, os 4 grandes santos jesuítas da época, o Santo Inácio de Loyola, o São Francisco Xavier, o São Luís Gonzaga, patrono dos estudantes, da Irmandade dos estudantes que vêm aqui para o colégio, e o São Francisco de Borja, que foi um geral da Companhia de Jesus, aliás, uma figura de grande importância também. E no topo, a coroar, no corpo central, inserida no frontão, temos a figura, aquele nicho da Nossa Senhora da Conceição. É uma igreja culta, é uma fachada, ao mesmo tempo que ensina o povo que vê, também ao mesmo tempo que é uma aula, é uma catequese pela imagem. Como é que se distingue Nossa Senhora da Conceição, a representação de Nossa Senhora da Conceição, de outras Nossas Senhoras? É sempre a mesma, mas os rostos são muitos. Há muitas representações de Nossa Senhora da Conceição, da Imaculada Conceição. A mais tipificada é da Virgem sobre um globo terráqueo na forma da Terra, envolto numa cobra, numa serpente, num dragão, o demónio, e um crescente lunar, que são os atributos que normalmente se associam à representação da Virgem da Conceição, da Imaculada Conceição. E a Virgem está muitas vezes envolta, os pés em nuvens, também com cabeças de puti, pequenos anjinhos, ou as cabecinhas com asinhas que emolduram o nimbo, a nuvem que está à volta do globo terráqueo. E o que é que quer dizer cada um desses símbolos? Esses símbolos, nós podíamos até começar, por exemplo, as cores normalmente, é o azul celestial, o rosa, o púrpura, vermelho, que significa a fé, que significa a devoção. Os símbolos, o globo, ela é a senhora do mundo dos homens. A serpente significa o mal, a vitória do bem sobre o mal, o demónio. Portanto, a serpente está sempre esmagada. Sim. O crescente lunar é um atributo de Maria, que é a lua que gravita em torno do sol, Deus. Portanto, Maria é a face lunar do Deus que é representado como se fosse o sol. Entre esta igreja, sede de Santarém, e o Museu Diocesano, contíguo a este edifício de Santarém, Museu Diocesano de Santarém, há um conjunto de Virgens Maria, sendo que muitas são Nossa Senhora da Conceição, como não podia deixar de ser. Mas aqui na igreja, atrás de si, está uma figura interessante também, novamente, desta evocação. Sem dúvida, estamos perante mais uma imagem da Imaculada Conceição, com todos os seus atributos, de uma forma muito clara, muito explícita, muito cuidada. Uma imagem, portanto, com o crescente lunar, aqui tem a nuvem que envolve o globo e depois a Virgem com os puti, os anjinhos muito bonitos. Os anjinhos são extraordinários aqui, não são? São estilizados a partir de modelos humanos. Aquele que tem as mãos juntas é muito... São todos eles muito bonitos. É uma imagem do século XX. De meados do século XX. Mas que reproduz um modelo, ou pelo menos vai buscar como modelo uma iconografia anterior, não é? É como se pretendesse fazer-se passar por uma imagem de quê? Do século XVIII? Sim, pretende transmitir essa ideia artística de uma figuração barroca ou tardo-barroca do século XVIII. O Papa Paulo VI tirou do elenco de santos uma data de figuras que já eram cultuadas, que tinham imagens dedicadas e, portanto, houve que reciclar essas figuras quando eram recicláveis. Quando eram recicláveis, muitas delas, como a Santa Filomena, por exemplo, que é um dos casos mais paradigmáticos, e outras figuras... Foi despromovido, deixou de ser santa? Exatamente, literalmente. Porquê? Porque se baseavam...
em origens, em lendas, em agiografias incertas, dúbias e baseadas em factos inverosímeis. E ele, dentro daquilo que é o Concílio Vaticano II, procurou imprimir algum rigor. Rigor, sim, exatamente. E fazer com que as imagens não causassem dúvida nos crentes. Exatamente para seguirmos a pista de Paulo VI no rigor que ele propõe e que praticou, talvez conviesse agora compreendermos de onde é que vem esta iconografia exata de Nossa Senhora da Conceição, a que esta igreja é dedicada. Vamos até ao Museu Diocesano de Santarém, pegado com esta igreja, com a sede de Santarém, ver exatamente uma imagem que nos vai esclarecer sobre isto? Muito bem, vamos. Olha, Paula, quer ver? É precisamente a partir desta obra, o último livro da Bíblia, do Novo Testamento, que aparecem os fundamentos da iconografia da Nossa Senhora da Conceição, pretensamente escrito por São João Evangelista na ilha de Patmos, já na sua idade mais avançada. O livro tem uma passagem que refere o aparecimento no céu de uma bela mulher, toda ela vestida de sol, com uma resplandecente à volta da sua cabeça e, de facto, como vê, surge aqui com uma veste branca sobre um crescente lunar nas nuvens, daí aparecer o nimbo, num plano superior. Portanto, e sobre ela desenrola-se todo o cenário dantesco do fim do mundo, daquilo que são as narrativas apocalípticas, porque Apocalipse remete para o fim. E no cimo da representação, vejam, Deus Pai, que em cima toda a composição. Esta pintura é do século XVII, de uma oficina pertencente portuguesa. Chama-se São João Evangelista, na ilha de Patmos, escrevendo o livro do Apocalipse. O título é muito literal, descreve basicamente o que nós podemos ver na pintura. Porquê é que se associou esta visão apocalíptica, ou num contexto de Apocalipse, a Nossa Senhora? Porque na Bíblia, se vir bem, nós temos muito poucas referências a Maria. Ao contrário do que se possa pensar, não é assim um tema tão abundante. E Maria, depois da morte no Calvário, desaparece absolutamente. Nós temos os livros apócrifos, livros, portanto, que não fazem parte do cânon da Bíblia. São tolerados, não são proibidos, são apócrifos, porque não estão na Bíblia, em que nós temos muitos mais relatos. Além dos apócrifos, sim, nós só temos na Bíblia, no último livro, é que nos surge uma menção a uma figura feminina. Não é explicitamente Maria que está mencionada. O nome, a designação, não é Maria. É uma mulher, uma bela mulher vestida de sol, surgindo no céu. Portanto, em todo o caso, é uma figura benigna que surge num contexto apocalíptico. Sim, do fim dos tempos, exatamente. É? Mas que é uma figura de luz, sim, de bem. Sim, luminosa. O tal marketing religioso que vai ser construído em torno da figura de Maria e concretamente da invocação da Nossa Senhora da Conceição vai colar esta visão do Apocalipse, essa devoção. É o fundamento literário e depois visual dessa devoção. Vítor, esta é uma das mais bonitas Nossas Senhoras aqui do Museu Diocesano de Santarém. É linda. Eu digo que é loira. O Vítor defende que é ruiva. É, então não é? Eu acho que é ruiva.
E até é uma Nossa Senhora da Conceição também. É uma Nossa Senhora da Conceição. Então onde é que está o crescente lunar e a serpente que aprendi consigo? Isto é uma, sim, é uma Virgem, uma Nossa Senhora da Conceição. Se reparar bem, ela tem um globo terráqueo, tem uma serpente que já perdeu a cabeça por danos. Então e o crescente? O crescente está aqui invertido, como pode ver. Porquê? Porque é uma imagem feita para um oratório fixo em forma de templo. Se reparar, tem até uma pequena cabeceira, uma pequena superfície abobadada e tem a forma de um templo com frontão e com, portanto, corpos laterais com decoração arquitetónica. As cabecinhas, portanto, tem todos os atributos, mas foram feitos para... O crescente é que eu não estou lá muito convencida. A cobra já mas havia está invertido, partida. perdeu aqui esta parte e tem aqui uma das outras pontas. Agora, foi invertido porque na largura não caberia dentro deste nicho. É uma imagem de quando? Do século XVII, meados do século XVII, talvez nem tanto. Portuguesa? Sim, da oficina. Apesar de ser tão loira? Sim, portuguesa, exatamente. Ou tão ruiva? Ou tão ruiva, mas havia um gosto e uma influência flamengos da Flandres muito grande em Portugal nesta época. Maria, Mãe de Jesus, é só uma. Mas a verdade é que há muitíssimos desdobramentos da figura de Maria em evocações específicas. Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora dos Milagres, Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa Senhora da Conceição. Porquê esta multiplicação de nomes e atributos ou iconografias diferentes? Sim, as iconografias normalmente reportam para uma Virgem Maria à qual os crentes pedem para um determinado fim. Conforme a Paula há pouco falava, Portugal tem uma grande ligação à Virgem Maria. O culto mariano é muito forte na realeza, como também no povo. E o que é que nós temos aqui? Nós temos, na origem de uma invocação, temos algo que o povo, ou o que os crentes pretendem, graças, boa morte, ou então está na origem uma aparição, uma visão, um fenómeno maravilhoso que dê origem àquele tipo de imagem. A Nossa Senhora de Lourdes, a Nossa Senhora de Fátima, a partir dos relatos de videntes. Portanto, e cada relato, ou cada fim, cada objetivo da imagem tem os seus próprios atributos. A Imaculada Conceição até é uma das primeiras a ter precisamente os atributos como códigos identificativos da imagem. A Virgem do Rosário, que tem o rosário pendendo, ou a Nossa Senhora do Escapulário, que tem um escapulário quando a Virgem apareceu ao São Simão Stock e lhe deu. A Virgem das Graças, que tem saindo das mãos como se fossem raios a imitar as graças que da Nossa Senhora saem. A Nossa Senhora da Glória, que aparece com um cetro em glória, por exemplo. Maria multiplicada por 1000 rostos para se tornar mais próxima dos fiéis. Precisamente, é quando se torna Nossa Senhora, porque é nossa. Próxima. Exatamente, a questão afetiva. Por falar em afeto, podíamos determos nesta belíssima pintura flamenga de Cornélius Smaut. É uma pintura do século XVII. Veja a relação maternal, de carinho, de zelo de Maria, também um pouco de uma inocência jovem, Virgem, não é? Jovem, juvenil, perante um menino que tem uma demonstração de que está a dizer à mãe: não te preocupes, mãe, que eu sei o caminho, e aponta precisamente para um par de anjos que tem um conjunto floral nas mãos, símbolo das delícias do paraíso, das delícias celestes. Portanto, ele sabe qual é o caminho da salvação. E repare na diagonal de rostos que vem desde esta árvore frondosa com o São José, aqui a ser também
delicadamente encaminhado, mas principalmente a cena, a troca de olhares da mãe com o filho. É isto tudo que torna a mãe de Jesus a Nossa Senhora. A Nossa Senhora. É esta mitologia que foi sendo acrescentada ao longo dos séculos, não é? De uma figura tão humana. Sim, em que a partir dos séculos... todas as mães se podem projetar de alguma exatamente. maneira, não é? O exemplo de maternidade, o modelo da mãe, a partir do século XV, principalmente do século XVI e do Barroco, ela é afetuosamente chamada de Nossa Senhora. E já não tanto, já não é uma Santa Maria, já não tem apenas a Virgem, ela agora é Nossa Senhora, é a mãe de todos, é a mulher que toma conta do mundo. Agora vejamos esta peça do século XV, de escola portuguesa. É uma peça que quase que o menino assume aqui grande parte do protagonismo da composição. Maria está um pouco, talvez, rígida, fixa, dentro dos cânones estéticos, artísticos da época, a maneira como se fazia. Mas o menino, veja o abraço, a mão direita que irrompe pela nuca da Virgem e as mãos que se dão, a mão da Virgem e a mão esquerda do menino, e principalmente o olhar que ele lança para a sua mãe, numa forma que não é muito comum ainda na escultura, na imaginária portuguesa do século XV. Nós só muito tardiamente na Europa temos esta troca de afetos ou esta linguagem tão carinhosa, tão representativa da maternidade, daquilo que é a filiação carinhosa do filho com a mãe. Algo que, na vigência, no domínio da Idade Média, não era assim tão patente. Recorde-se que a primeira pintura, por exemplo, da Natividade, em que a Virgem troca um olhar com o menino ou coloca as mãos sobre o menino, é do século XIV, do Giotto, do princípio do século XIV, na Itália. Giotto não é por acaso que ficou para a história da arte como um marco, porque o habitual no século XIV era fazerem-se representações de Nossa Senhora, ou na altura de Santa Maria, com o menino, nos termos muito mais duros e distanciados. Temos aqui uma dessas imagens no Museu Diocesano de Santarém. Muito bem. Vítor, esta representação de Maria e do seu filho Jesus não estabelece qualquer relação entre eles, entre a mãe e o filho. Não tem nada a ver com aquela que acabámos de ver, de facto. Aqui no caso uma oficina anónima, um escultor anónimo. Mas portuguesa. Português, ainda se mantém preso aos esquemas rígidos, estáticos, bizantinos, quase como se fosse a representação de um ícone transposto para a tridimensionalidade da escultura, com um menino autónomo em relação à mãe. Se virmos os olhares, nem sequer convergem, ele apenas está sentado no colo, segurado pelo braço esquerdo da sua mãe, que está num trono, mas pouco mais do que estes dois corpos a tocar-se desta forma. Não existe outro tipo de relação. Esta imagem foi até batizada como a Nossa Senhora das Maravilhas, a Virgem das Maravilhas. É um batismo popular por alguma intercessão, algum milagre. Que lhe atribuem. Que lhe atribuem. Que atribuem a esta imagem, evidentemente. Exatamente. Aqui o que se vai compreendendo com esta conversa consigo, Vítor Teixeira, é que muito claramente a imagem humana que hoje temos da Virgem foi uma construção narrativa que foi muito alimentada pelas devoções populares e pelas necessidades dos crentes
não é? Uma necessidade de proximidade, mas também muito alimentada pelas sucessivas estratégias da Cúria Romana. E a Paula podia falar também do Renascimento, inclusive, porque o Renascimento é a exaltação do humanismo, e do humanismo sofrente, do humanismo das alegrias, do humanismo do cotidiano, e nós temos também esses valores incorporados cada vez mais nas figuras dos santos e principalmente na Mãe dos Homens, na Virgem Maria, e estes valores que, por exemplo, nesta imagem nós temos esta rigidez, talvez quase feudal, de uma maneira muito separada, distante, a partir do Renascimento, na consequência da tal devócio moderna que há pouco falávamos, nós temos o quê? Temos o triunfo do sentido humano. Isto é claramente uma imagem pré-renascentista. Claramente. Eis um dos momentos da vida, da biografia de Maria, mais consagrados, mais mitificados, mais propagados no imaginário cristão. Sem dúvida, Paula. Ela está no zénite da Páscoa. É um dos pontos altos da paixão de Cristo, que é o momento central do ano cristão. É a festa mais importante da liturgia católica. E, ao mesmo tempo, é também uma exaltação da humanidade de Cristo. E que o Barroco, na exaltação dos sentidos, no triunfalismo, na dor, no sofrimento, na apoteose de tudo aquilo que é a teatralidade cênica de todos estes atos, de todas estas fases da vida de Cristo, vai potenciar a um nível, como a Paula disse muito bem, que é absolutamente fantástico. E nós temos um conjunto de exemplares, aqui, por exemplo, do século XV, um pouco já transformado pelas intervenções a posteriori, do próprio Barroco, etc., com os repintes aqui e acolá, que é uma imagem que ainda tem um pouco dessa atmosfera gótica, de um certo alheamento. A Virgem está colocada um pouco passivamente. Se repararmos, o Cristo do século XVIII, essa Nossa Senhora da Piedade, pertenceu à Capela Real Salvaterra de Magos, num Cristo mais disforme, sem dúvida. Mas mais realista. Mas mais realista, com hematomas, com o azul cinzento, precisamente de todo o sofrimento, de todas as macerações corporais, as flagelações que sofreu. E a Virgem Maria está já vestida como uma viúva, está vestida como uma mulher do seu tempo que, de repente, encara também a morte do filho, que é a pior das tragédias para uma mãe, para um pai, aqui no caso Maria, dilacerada. O outro lado da vida também, Maria das Maravilhas, agora Maria da Piedade, da Morte. É a ideia do colo do começo e aqui o colo do fim, o drama da condição humana. Vítor, era irresistível regressar a esta igreja. É absolutamente deslumbrante. É verdade. Estamos aqui perante um dos mais belos exemplares da arquitetura a que chamamos jesuítica em Portugal. Não apenas, como há pouco falávamos aqui, do teto magnífico pintado com esta alegoria da Nossa Senhora da Conceição, como também ali na Capela Mor, feito por um discípulo, ou pelo menos da escola do grande pintor jesuíta Andrea Pozzo, que era cozinheiro, mas Sério? que cozinheiro, nem era sacerdote, mas que se tornou um grande fantasista na pintura parietal, na pintura, portanto, de tetos, paredes, em que criava ilusões arquitetónicas, e tornou-se tão famoso que a sua influência se estende até aqui, a Portugal, como pode ver. Esta bela igreja-salão, onde a liturgia da palavra, típica dos jesuítas, com os púlpitos centrados no meio, com uma acústica notável, serviam quase como nós utilizamos os PowerPoints para exemplificarmos
com imagens, todas as palavras, uma igreja magnificamente decorada, com 4 altares com retábulos em talha dourada de excelente quilate e também outros 4 com decorações arquitetónicas, utilizando pedras duras, coloridas, mármores, gessos, estuques. Todas as dimensões das artes decorativas estão aqui bem representadas nesta igreja. Mas depois, no meio disto, há escultura maior, no sentido artístico, evidentemente, sim. Para lá da arte decorativa, pelo caminho, irrompem peças completamente notáveis sob o ponto de vista da autoria. Esta em particular agrada-me porque ver Maria menina é sempre qualquer coisa estranho. Diferente. Nada como chamar a atenção para a infância da Virgem com Santa Ana, sua mãe. É um programa iconográfico que é muito comum no Barroco e que passa até os mares e no Brasil, conhecido como as Santas Mães, a Santa Parentela ou a Educação da Virgem. Santa Ana ensina Nossa Senhora a escrever, a bordar, etc. É a educação das jovens meninas que vem aqui o paradigma, o modelo da Virgem, que é sempre, não apenas a intercessora, mas também um modelo. Este conjunto foi concebido, executado, terminado em 1755. O ano do Grande Terremoto de Lisboa, exatamente. Por um autor que não conseguimos identificar claramente a assinatura, mas apesar de estar assinado, exatamente. Apesar de estar assinado, mas é difícil a leitura, mas, no entanto, podemos ver no conjunto uma obra de grande qualidade. Nós temos aqui este magnífico retábulo pétreo com colunas, com arquiteturas, com a Santíssima Trindade em forma de triângulo no meio dos nimbos, e é curioso como temos aqui ao lado, em oposição ou no seguimento, como queira, deste retábulo alusivo à infância de Nossa Senhora, temos aqui os últimos fins da vida de Maria. Este retábulo em pedra, em mármore, com embutidos e pedras duras, mármores coloridos, é da autoria de João António Bellini, de Pádua, um escultor italiano que ativa em Portugal, concretamente aqui em Santarém e não só, executa em 1740 este magnífico retábulo da melhor escultura de gosto internacional do Barroco, tal como 2 figuras de vulto, 2 esculturas de 2 santos importantes da Companhia de Jesus, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, que estão na Capela-Mor desta Igreja Catedral. Mas este particularmente é belíssimo, na leveza com que ele trabalha o mármore, quase esvoaçante, torna o mármore como se fosse algodão doce, desta figura que voa na direção do firmamento, apoiada por figuras angélicas. Isto é um teatro sacro. É a apoteose da figura de Maria que regressa à casa do Pai, à casa onde ela pertence. Repare que em cimar o jazigo onde está colocado a figura da Nossa Senhora moribunda, temos uma coroa com a cruz de Cristo em cima, a rematar esta exemplaridade, de facto, de Maria, Rainha de Portugal, coroada por Dom João IV. Por vezes, católicos e mais vezes ainda agnósticos ou mesmo ateus, sentem-se desconfortáveis com a opulência de algumas peças sacras, que evidentemente são fruto de encomendas da Igreja. Mas a verdade é que se não fosse a Igreja Católica, muito particularmente, a história da arte ficaria muito empobrecida. Não poderia concordar mais com o que diz. De facto, a Igreja, até o século XIX, na Europa Ocidental, é o grande mecenas, a grande encomendadora. É, de facto, os grandes génios, os grandes artistas, quase todos trabalham para a Igreja ou por motivos religiosos.
E repare que até ao século XIX, diz muito bem, a arte religiosa ocupa cerca de 90% da produção artística na Europa ocidental, na Europa do Sul. E isto é uma fatia esmagadora. E repare que tudo vem já desde antes do ano 1000 e principalmente com o Concílio de Trento, que é, de facto, a partir do século XVI. Sim, o Concílio de Trento, que se encerra em 1563, em novembro, dezembro, estávamos na última sessão. Esta última sessão, curiosamente, é consagrada à arte. É pela primeira vez nós falamos em arte, em artistas, num programa para os artistas. E repare que os jesuítas são quase os grandes autores, os grandes empreendedores deste projeto artístico. O Barroco é o resultado do Concílio de Trento. E lá fora temos uma inscrição que diz: para maior glória de Deus. Todo o que está aqui, toda esta arte tem o propósito de servir a Deus, de exaltar a glória da criação. O Barroco é o triunfo dos sentidos, se pensar. E esta igreja é uma apoteose, é a glorificação de todo esse programa. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.